Boa tarde, meus amigos, muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje é a nossa 16ª live nesse período de Covid, de quarentena, e temos mais um convidado muito especial, um colega muito querido, que é o professor Marcos Bittencourt. Já estamos aqui nos conectando com o professor Marcos, já iniciaremos essa nossa live, que tem como temática produtividade e inovação na administração pública. O professor Marcos, que é mestre em Direito, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, é advogado da União e vem nos apresentar hoje uma temática um tanto quanto inovadora, algo que muitas vezes acaba passando despercebido na administração pública, que é essa questão da produtividade e inovação. Então, nesse período de muito medo, insegurança, incerteza, nada melhor do que uma pessoa com bastante conhecimento, com bastante propriedade para falar dessa temática. Então, professor Marcos, estamos aqui aguardando a conexão para iniciarmos essa nossa transmissão. Nós que já tivemos grandes professores passando aqui pela nossa live, teremos ainda essa semana servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, falando das medidas que o Tribunal de Contas tem tomado para conscientizar, para auxiliar os gestores nesse período de pandemia. Teremos também um colega de Brasília, o grande advogado, meu amigo Guilherme. E nós temos uma semana que está sendo preparado com muito carinho também, que é a parte de licitações, contratos, gestão, fiscalização, na visão delas. Então, uma semana repleta de grandes profissionais, mas todas do sexo feminino. Vêm as mulheres aqui nos brindar com muito conteúdo. Novidade. Professor Marcos aqui. Só um minutinho, a gente já inicia. E vamos aqui, estabelecendo conexão. Boa tarde, Marcos. Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo? Eu estou ótimo, e você? Estamos na luta, preparando Maravilha, tudo aqui para a gente bater. Show de bola, show de bola. Professor Marcos, um querido amigo de Curitiba, do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, sempre compartilhando bons momentos nos congressos. Então, muito bom revê-lo agora em uma plataforma digital. Espero que tudo isso passe com a maior brevidade possível e que nós possamos nos encontrar presencialmente. Marcos, fiquei muito feliz com o seu aceite aqui para participar dessa live. Eu que tenho convidado professores renomados aí do direito administrativo para falar um pouquinho das medidas para enfrentamento do Covid-19, e eu acredito que essa sua temática, essa sua live, ela vem realmente ao encontro desse momento, porque é um momento de muita insegurança, é um momento de muita incerteza, e nada melhor do que uma pessoa como você para falar de produtividade, inovação, otimismo, felicidade. E, para quem não sabe, o professor Marcos é um dos pioneiros de cursos na web, então ele tem um canal no YouTube já com milhões de visualizações. Quem ainda não conhece, acessa lá, porque realmente é uma referência nesse meio digital. Enquanto estamos aqui engatinhando, o professor Marcos está há muito tempo atuando e trabalhando por essas plataformas. Meu amigo, muito bem-vindo, a palavra é toda sua, fica bem à vontade para suas considerações iniciais. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Sempre bom a gente se encontrar presencialmente, como você disse bem, nos congressos. Eu sempre digo que nos congressos nós temos um congraçamento. E a hora mais importante do congresso é a hora do coffee break. Não tem como fugir disso. É na hora do coffee break que a gente se conhece, que a gente troca experiências dentro da administração pública, dentro do escritório, é onde a gente consegue, daí sim, firmar e formar fortes relações para depois levar o conteúdo, o conhecimento adiante. Espero que passe logo essa situação, mas sem querer ser alarmista nem nada, como eu tenho falado em relação até a alguns vídeos no meu canal,
aquele mundo que nós conhecíamos mudou, principalmente pelos novos hábitos que nós vamos adquirir atualmente nessa época de quarentena. Então é algo que tem que ficar bem claro para nós. Até eu reli um texto, que na verdade é um trecho daquele livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Cólera, dizendo que durante a quarentena nós temos que prestar muita atenção, que vários hábitos serão formados durante esse. E por causa disso, nós podemos nos fortalecer nesse momento claramente de crise, nesse momento de pandemia, e trazer tanto para as nossas vidas, mas também para a sociedade, para administrar várias ferramentas e o melhor que nós podemos oferecer das nossas habilidades. Então agora é um momento de maior reflexão, porque a gente fica em casa, só que ao mesmo tempo é um momento de maior oportunidade. Se você tem mencionado no meu canal, no YouTube, é algo que eu carrego com muito carinho, tenho muitos amigos que eu formei ali, e na verdade ali significa a possibilidade de você fazer uma entrega melhor para a sociedade. E algo que diz respeito, inclusive, a algo que a gente vai conversar hoje, sempre pensando em baixo custo, para a gente conseguir uma entrega melhor. Baixo custo é fundamental. Perfeito, perfeito. Muito bom. Professor Marcos, e nesse período de incerteza, de insegurança, quando a gente fala em administração pública, nós precisamos sempre ter em mente a observância dos princípios constitucionais, que estão lá no caput do artigo 37. E um desses princípios é o princípio da legalidade. Embora não exista uma hierarquia entre princípios, o princípio da legalidade ele rege o trâmite, os procedimentos, os atos administrativos. E como nós podemos inovar, produzir na administração pública sem desrespeitar o princípio da legalidade? Não, excelente a sua pergunta. Nós temos ali uma normatividade que realmente abunda dentro da administração pública, porque no fundo você até perde noção de todas as normas, de todos os regulamentos, todas as instruções normativas, e muitas vezes não é uma questão de má fé. Eu acredito na boa fé do administrador público, do gestor público. Mas realmente nós encontramos ali o princípio da legalidade, que para muitos é utilizado como uma desculpa para não fazer, para não produzir. E normalmente nas palestras que eu tenho dado junto à administração pública, um ponto muito é que eu já notei que o direito, há muito tempo, não dá resposta para tudo. Assim como a lei não dá resposta para tudo, o próprio direito não dá resposta para tudo. Às vezes é mais uma questão de você entender o comportamento humano do que necessariamente precisar mudar a lei. Então eu gosto muito de um economista, que na verdade é um psicólogo que recebeu o prêmio Nobel, Richard Thaler. Ele trabalha com economia e tal. Ele tem um livro muito interessante chamado Nudge. Nudge significa empurrãozinho, ou seja, você, como gestor público, você tem que ser um arquiteto para a tomada de decisões, sem precisar mudar a lei, sem precisar alterar o ordenamento jurídico. O mais interessante é você entender o funcionamento do cérebro das pessoas, do comportamento das pessoas e passar uma mensagem, facilitar a comunicação para que aquelas pessoas adotem novas técnicas, adotem novas ferramentas, caminhem para um determinado local que é o melhor para todos. Então é algo lógico. Não vamos ser ingênuos, existe a possibilidade de existir alguma forma de manipulação, mas eu acredito que o mais interessante é a noção de persuasão, ou seja, facilitar a comunicação para que as pessoas, os munícipes, né, já que estamos aqui no seu perfil de licitações municipais, eu acho muito interessante isso, porque
como todos dizem, a gente não vive no Estado, a gente não vive na União, todos nós vivemos nos municípios. E me encanta sempre saber que a administração pública municipal é aquela que dá a resposta mais rápida para os anseios da população. Então, trabalhando com várias técnicas, conhecendo o comportamento das pessoas, você pode fazer maiores e melhores mudanças na comunidade sem precisar mexer no ordenamento jurídico. Então, por isso que eu acredito muito naquela ideia de constitucionalização do direito administrativo, que é apresentada pelo professor Gustavo Binemboim, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas também é falada muito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu acredito que é muito interessante a gente pensar dessa maneira. Se a lei não está dando resposta para as necessidades da população, então vamos até a ideia de princípios serem aplicados à administração pública. É uma ideia atraente, mas também uma ideia perigosa, porque pode dar margem, muitas vezes, à pessoa, ao gestor público, passar por cima da lei para cumprir, aparentemente, o que ele entende que está previsto na Constituição. Legal, legal. Muito boa reflexão sobre essa temática. E pegando um gancho aí nessa fala do professor sobre os municípios, que de fato é onde tudo acontece, onde a vida social, onde as pessoas se relacionam, na cidade, no município. E eu tenho percebido, em um contato próximo com os servidores municipais, um receio muito grande de agir. Muitos se omitem com medo de um controle, nós até chamamos do direito administrativo do medo, direito administrativo sancionador, e isso tem causado uma paralisia generalizada. Tem alguns gestores que eles terminam os seus mandatos, boa parte saem com algum tipo de processo, de ação civil pública de improbidade administrativa, ou algum processo no Tribunal de Contas, mas raramente também tem aqueles que saem sem nenhum processo. Mas aí quando a gente pergunta o que foi feito, a resposta é praticamente nada, porque eles ficaram refém de um controle compulsivo, desmoderado, e eles não tiveram uma razoabilidade, um bom senso, uma visão sistêmica para avaliar os princípios, o caso concreto e a melhor decisão. E em razão disso, eu tenho percebido muitos servidores com casos de depressão, porque existe muita cobrança, existe um acúmulo de função, aquele princípio da segregação de funções, de individualização de conduta, que o Tribunal de Contas da União, principalmente, tanto defende em seus acórdãos, que em âmbito municipal é muito complicado, porque é praticamente um mesmo servidor que acaba fazendo tudo. E daí eu queria saber se existe alguma relação entre produtividade e felicidade, porque eu tenho percebido pessoas trabalhando sem vontade, pessoas trabalhando ali meramente porque precisam, e eu sei que o professor tem muito a contribuir com essa temática. Não, bem mencionada essa ideia, até eu fico me provocando para fazer um curso sobre felicidade, porque afinal de contas, se a própria Universidade de Harvard tem um curso sobre felicidade, por que a gente também não pode construir algo nesse sentido? Por que não trabalhar com essa noção? E até tem aquele livro muito interessante, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele menciona, na verdade, o autor, que você não pode errar o caminho, certo? Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou passar num determinado concurso, eu vou ter uma determinada realização na minha vida, e daí eu vou ser feliz. No fundo, não funciona dessa maneira. Na verdade, primeiro você tem que ser feliz, para depois alcançar algum tipo de sucesso, pessoal ou profissional. Então, eu entendo que é algo que existe de maneira muito negativa dentro da administração pública, é o ataque aos públicos, ataque aos funcionários públicos. E essa cobrança, muitas vezes sem sentido,
e a gente vê atualmente até no âmbito federal, né, essa ideia, existe uma percepção da população de que o ministro da Saúde está fazendo um bom trabalho. Então é uma percepção da população nesse sentido. Ao mesmo tempo, foi criado um ambiente de terror, onde prejudicou o desempenho da sua própria atividade ontem. Então você nota que quando você fica sem a força necessária para desempenhar as suas atividades, você não vai fazer um bom trabalho, você não presta um bom serviço, seja na administração pública, seja na iniciativa privada. Isso é uma coisa do comportamento humano. É o cérebro com medo, ele reage paralisando ou atacando ou fugindo. Então você destacou muito bem ali, né? Quando o servidor público ele diz que não pode fazer determinada coisa porque a lei proíbe ou porque ele tem medo de alguma punição, o cérebro com medo não raciocina bem. Então, um líder que nós precisamos dentro da administração pública é alguém que cria um ambiente desafiador, mas um ambiente de segurança. Não é ambiente de conflito, é desafiador, mas é um ambiente de segurança, para que você possa explorar da pessoa o seu melhor. Se você cria um ambiente de medo, porque daí você não tem líder, você tem um chefe dentro da administração pública. A pessoa não tem como entregar o melhor. Então, um ambiente saudável, um ambiente alegre, irá permitir com que a pessoa possa dar uma entrega maior daquilo que ela está produzindo, dos seus talentos. Pode ir mais longe, questão fundamental, na minha opinião. Legal, legal, muito bom. Marcos, teve até um comentário de um dos nossos colegas que está acompanhando a live, e ele disse o seguinte: afastamento de pessoas boas na condução da máquina pública. Isso aqui é uma constatação que eu tenho percebido já há um bom tempo, que as pessoas boas elas estão se afastando da administração pública, né? Sejam na qualidade de gestores, de agentes políticos, de servidores, como também fornecedores, aqueles que possuem contratos firmados com a administração pública. Porque tamanha insegurança jurídica nessa relação que o medo, né, de um eventual processo, de uma indisponibilidade de bens, ou do seu próprio nome, né, ser jogado aí, nos meios de comunicação e taxado como corrupto, isso faz com que as pessoas se afastem da administração pública. Então, muitos bons talentos, nós, enquanto administradores públicos, estamos perdendo por conta desse ambiente nebuloso, por conta desse ambiente de terror que a administração pública vem vivendo. Eu concordo com essa visão, porque até foi um tema que eu trabalhei no Congresso Paranaense de Direito Administrativo, convite do nosso presidente, o professor Edgar Guimarães, para falar a respeito de concurso público. Tá? Então, a pergunta que tinha sido levantada, está chegando aí o professor Antônio Neto. Olá, professor Antônio Neto, como é que vai, Iverson? Você vai vendo o pessoal chegando, os amigos chegando. A pergunta que foi feita no Congresso foi uma pergunta muito simples. Concurso público é um processo que avalia os melhores talentos? E eu respondi que sim. Eu entendo que o concurso público ainda é um processo falho, logicamente, e segue ali avaliar os melhores talentos. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: será que os melhores talentos da sociedade têm interesse de passar por um concurso público e trabalhar na administração? Essa que é a questão. Quando você vê todo mundo falando mal da administração pública, todo mundo falando mal do gestor público, você está afastando os melhores talentos da administração, porque daí ele vai para a iniciativa privada. É simples. Essa que é a visão. Quando você resolve estabelecer limite na remuneração do servidor público,
você está afastando os melhores talentos de trabalhar na administração pública. E veja, nós queremos as melhores pessoas trabalhando no Estado. E isso que nós estamos vendo atualmente, principalmente quando nós queremos os melhores médicos trabalhando no Sistema Único de Saúde. Você viu, inclusive, ali um dos sócios da Rede Globo que teve que fazer uma cirurgia delicada e foi operado pelo Sistema Único de Saúde na parte de transplantes. Então, nós queremos os melhores médicos no Sistema Único de Saúde porque a gente já paga por isso. Nós queremos os melhores profissionais junto ao Estado porque a gente já paga por isso. Então, essa ideia de diminuir, reduzir a remuneração do servidor público não faz sentido. Não importa se você pague um valor extraordinário, desde que a pessoa te traga um resultado extraordinário. Tudo isso você tem que analisar passo a passo. Essa pessoa vai trabalhar no Google, essa pessoa vai trabalhar, vai construir a sua própria, e dessa maneira todos nós vamos sair perdendo. Então eu acredito claramente que nós temos que incentivar e valorizar a figura do servidor público, do gestor público. E uma coisa que nós estamos vendo agora, principalmente por causa da Covid, e você mencionou muito bem, é que a ideia do Estado mínimo funciona muito bem em condições normais de temperatura e pressão. Então, quando a gente teve aula ali no ensino médio, de laboratório, a gente sempre fazia uma experiência em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Só que a gente está vivendo agora a própria ideia da lógica do cisne negro. Surgiu um vírus que ninguém poderia prever, ninguém poderia imaginar, que está detonando as economias do mundo, e no fundo, quem pode manter toda a estrutura, quem tem que garantir a economia, é o próprio Estado. Por isso que você vê, atualmente, o próprio ministro da Economia desaparecer, porque ele não sabe o que fazer, no fundo, atualmente, porque isso fugiu o padrão. Então é muito interessante trabalhar essa ideia lógica do cisne negro, um acontecimento inesperado que ocorre de tempo e que coloca por terra muitas teorias. Legal, legal, muito bom. O professor Marcos sempre preciso nas suas colocações, nos faz refletir realmente sobre tudo que vem acontecendo no atual cenário. E, professor, no tocante à produtividade, o professor comentou que nós estamos que agreguem um bom resultado para a administração pública, né? Que a gente não precisa se preocupar muito com, é claro, o valor que ele recebe, com situações específicas e pontuais, desde que ele satisfaça os interesses da coletividade, desde que ele cumpra os requisitos que o seu cargo tem como atribuição, que no momento em que ele esteja disponível para prestar o serviço público, de fato, ele sirva a população, porque ele é um servidor. Então, é essa a função dele, servir o interesse público, servir a coletividade. E para nós termos essa produtividade, esse resultado, né? Qual seria um modelo, se é que existe um modelo, seria através de gerenciamento de projetos? Como que o professor avalia essa perspectiva de resultados na administração pública? Normalmente se diz que para você gerenciar pessoas, e essa é uma frase, no fundo, do Jack Welch, que é muito fácil você gerenciar as pessoas. Tá? Você, em primeiro lugar, desafia essas pessoas, então você tem que estabelecer um desafio. É tão bom você ser desafiado, né? Surge algo dentro de você que realmente te leva ainda mais longe. Então você tem que desafiar as pessoas, deve remunerar essas pessoas, uma vez desafiadas, e o terceiro ponto é celebrar. Então desafie, remunere e celebre.
Então, a ideia de celebrar é muito importante, principalmente para dar aquela informação correta para o cérebro de que você está no caminho certo, de que você está na direção certa. Então, em termos de gestão de equipes, o desafio, em primeiro lugar, é algo muito importante. E para você desafiar as pessoas, você tem que ter essa sensibilidade de colocar as pessoas em direção a um determinado propósito. Um chamado propósito que possa radicalmente mudar a vida das pessoas. Falo mudar a vida das pessoas não é apenas daqueles que estão desafiados, não é apenas dos gestores públicos, mas o gestor público tem que mudar a vida das pessoas na comunidade. Então você disse muito bem, né? Servir. A ideia de você entregar algo maior do que você para a sociedade. E eu acho muito interessante porque, repito, você pode fazer muita coisa com baixo custo. Então aqui a questão não são valores envolvidos. A gente tem muita coisa praticamente de graça, quase chegando a custo zero atualmente na sociedade. Cada um pode ter um canal do YouTube, custo praticamente zero. Cada um pode ter um blog para divulgar suas ideias, custo zero. Você tem redes sociais para se relacionar com as pessoas. Então, note que época maravilhosa que nós estamos vivendo. E a gente tem que aproveitar isso. A administração pública tem que aproveitar isso. Eu lembro que agora, em 2019, né, no primeiro semestre, junto à Faculdade Policívitas, nós participamos de um concurso junto a Itaipu e tivemos ali a vitória nesse concurso e conseguimos promover, incentivar uma ferramenta muito útil através de um simpósio que eu apresentava da administração pública inovadora, onde eu apresentava uma ferramenta muito poderosa para os municípios desenvolverem projetos. E nós conseguimos, em 6 meses, uma equipe de 15 pessoas, impactar 58 mil servidores públicos municipais, de todos os 399 municípios do estado do Paraná. Então, baixo custo, nós conseguimos desenvolver mais de 600 projetos. E cada servidor público do município, ele criava o projeto para resolver a dor da sua comunidade. Então, nós podemos fazer melhor com menos. E isso, você desafiando o servidor público, você resolve aquele problema do desânimo. Porque, como eu sempre falo, desânimo é uma palavra muito triste. Porque se você for na origem da palavra desânimo, significa sem alma. E se você encontra um servidor desanimado, isso é um grande problema para todos nós. Porque você não pode deixar alguém sem alma cuidar dos interesses da coletividade. Perfeito. Muito bom. Professor, nas minhas palestras também, nas minhas contribuições com os servidores públicos, o que eu sempre falo é para eles aproveitarem a oportunidade que hoje ocupam na administração pública, seja um servidor efetivo, seja um servidor em cargo comissionado, porque ele tem total condição de fazer a diferença. Né? De pouquinho em pouquinho, a gente consegue uma mudança. Tem até uma campanha bem legal da AGU, é uma campanha antiga, que é Diga Não às Pequenas Corrupções, que são atos praticados no nosso dia a dia e que são tidos como naturais, que muitas vezes a pessoa pratica e se ela não pratica, ela é motivo de chacota por parte dos amigos e de zombação. E a gente tem na cabeça, muitas vezes, que corrupção é apenas o do gestor público, do servidor público, quando eventualmente sai na imprensa, que desvia milhares de reais, ou aqueles pequenos miúdos que também são desvios, que acontecem de forma sorrateira na merenda escolar, nos medicamentos, e que acabam passando de forma, muitas vezes, imperceptível.
Então, nós temos que ter muita cautela nesses pequenos atos, nessas pequenas mudanças, porque são mudanças culturais, e o servidor público deve aproveitar essa oportunidade para realmente fazer a diferença. Porque hoje eles têm a total condições de executar e implantar uma política pública. Hoje eles têm meios, a tecnologia da informação está aí a dispor de todo mundo, informações gratuitas na internet, tem uma troca de informações muito grande. Então, é muito fácil criticar, é muito fácil apontar o dedo no problema do outro. Então, eu sempre falo, aproveitem a oportunidade, porque vocês hoje estão no governo. E isso eu tenho visto que tem sensibilizado de alguma forma os servidores, porque na sua grande maioria são pessoas íntegras, pessoas trabalhadoras, mas de fato tem faltado aquele líder que você comentou. Na grande maioria dos casos são chefes que essas pessoas possuem, e isso acaba causando esse desânimo e, consequentemente, essa ausência de alma, que é algo muito triste. Quem fala muito, que eu converso a respeito disso, sobre o aspecto da ética, da honestidade, e atualmente da própria ideia de compliance, é que a ferramenta do compliance permite que você, como agente público, tenha várias também atividades, não apenas se limitando nas atribuições do cargo que estão previstas em lei. Como normalmente essas atribuições são muito genéricas, ali dá a oportunidade para você se desenvolver ainda mais. E o aspecto ético é importante, mas eu não gosto de falar de moralidade como se fosse moralismo. Eu acredito que, antes de tudo, nós temos que, novamente, trabalhar com a tecnologia, com ferramentas, para que as pessoas possam se manter naquela conduta que é a melhor em relação a toda a sociedade. E eu acho muito interessante tomar sempre cuidado com essa porosidade ética que nós temos muitas vezes, né? Porque esses pequenos vacilos, essas pequenas irregularidades afetam normalmente a pessoa lá na ponta. Então, às vezes você acha que é um pequeno desvio, uma pequena falta, e no fundo isso pode causar um grande problema lá na frente. Então, existem agora, graças à tecnologia, vários instrumentos que você pode criar, você pode utilizar para reduzir a corrupção. A corrupção, dificilmente você consegue acabar com ela. Então, eu gosto muito de um livro do Robert Klitgard, que é a corrupção sob controle. Então, ele diz que, na verdade, corrupção é uma doença social e você não tem como acabar com a corrupção, mas você pode controlar a corrupção utilizando mecanismos, utilizando processos. E a tecnologia está a nosso favor em muitos casos. Eu acho muito interessante um caso que aconteceu na Índia, se eu não me engano, que havia muito caso de corrupção, principalmente para tirar a carteira de habilitação, carteira para dirigir. A corrupção lá. Porque a pessoa pagava uma propina para o fiscal de trânsito, ele dava nota 10 para o sujeito dirigir, e o sujeito fazia barberagens e causava um mal maior à população. E daí como é que eles resolveram esse problema já na área de trânsito? Eles afastaram totalmente o componente humano. Então a pessoa, para conseguir passar num teste, numa prova, para saber se dirigia bem, ela tinha que fazer um trecho numa pista aliada por sensores. Então afastamos totalmente o componente humano. Então, a partir do momento que ela conseguia fazer aquela trajetória numa pista com sensores, ela teria a carteira de habilitação. Se ela não conseguisse, a própria pista já dizia quais eram os pontos onde ela deveria melhorar, para daí, num próximo teste, fazer novamente aquela avaliação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós falamos a respeito de corrupção, né?
não é um aspecto simplesmente de moralismo, como a gente encontra nessa visão, às vezes, extremamente conservadora e extremamente ignorante em muitos casos, porque existe uma cegueira ética em relação aos seus próprios atos. Eu consigo ver os erros dos outros, mas eu sou muito indulgente com os meus próprios erros. É fácil acusar os outros, mas eu sou muito benevolente com as minhas falhas éticas. Então isso é um aspecto também psicológico. Você entendendo o comportamento das pessoas, novamente, baixo custo, você consegue dar uma resposta melhor. Até um outro exemplo, né? Claro. Existe o chamado efeito manada, né? O efeito manada. E esse efeito manada tem vários nomes, né? Tem a ideia de conformidade que existe. Então, por exemplo, num ambiente onde você acredita que as pessoas são desonestas, você normalmente tem uma tendência a não se comportar muito bem. Porque, como você disse muito bem, dentro daquele local, dentro daquela comunidade. Então, por uma questão de você ser aceito pelo grupo, você se adapta às regras do próprio grupo. Agora, a ideia de pertencimento é interessante. Se você acha que o grupo é extremamente honesto, você também vai se comportar de acordo com o grupo, porque você tem uma percepção de honestidade. E teve uma experiência que foi feita, até quem trabalhar na área de receita federal, estadual e municipal pode anotar essa dica, depois entre em contato comigo, que eu dou mais detalhes. Mas o Richard Thaler, que ele é prêmio Nobel de Comentei, que também era psicólogo de economia comportamental, até deixa eu ver se tem um livro dele aqui. Esse livro aqui também é muito interessante. Misbehaving. Então, construção da economia comportamental. Ele fez um teste o seguinte, colocando em Londres. Eles colocaram na declaração de tribais lá em Londres a seguinte afirmação: 93% dos contribuintes declaram corretamente o imposto devido. Então, eles colocaram 93%, acho que era isso, algo por aí, declaram corretamente o imposto devido. Só colocando esta frase na declaração de tributos, não ofendia a lei, não ofendia nada, só de colocar essas, houve um aumento na arrecadação, dizem, de 30%. Porque, em primeiro lugar, né, se todo mundo está fazendo a declaração corretamente, eu também vou declarar corretamente. Efeito manada. Em segundo caso, será que eles têm como avaliar que a declaração está correta mesmo? Na dúvida, eu também vou me comportar. Então, se eu não me engano, alguns municípios aqui do Paraná, do estado do Paraná, começaram a fazer algo nesse sentido, mas depois eu não acompanhei o resultado. Mas veja como você pode aumentar a arrecadação do município, do estado, da própria União, sem mexer, apenas colocando uma frase. É onde você entender como as pessoas raciocinam e, dessa forma, apresentar uma estatística de que a maioria das pessoas, como você disse muito bem, cumprem a legislação. Legal, muito interessante esse efeito manada e faz todo sentido, porque de fato muitas pessoas se comportam de acordo com as pessoas que estão naquele ambiente, que fazem parte do seu convívio. Então isso faz todo sentido. E a partir do momento em que o gestor público se comporta como um líder, a partir do momento em que o gestor público valoriza os servidores que são subordinados,
que investe, qualifica esses servidores, porque realmente o servidor merece essa valorização. A capacitação ela é um investimento, não é uma despesa. Acredito que é um preceito básico a partir do momento em que o servidor ele entra na administração pública, seja por um concurso ou por um cargo em comissão, é necessário sim uma capacitação e um programa de capacitação continuado. E o interessante é que o próprio legislador, as novas normativas que estão vindo por aí, eles têm, de alguma forma, tido uma sensibilidade maior em relação a isso, trazendo de forma expressa na legislação. Então, o Decreto Federal 10.024, que trata do novo pregão eletrônico, ele fala dessa necessidade de capacitação continuada. Tem a questão dos acórdãos recentes dos tribunais de contas estaduais, Tribunal de Contas da União, que fala de programas de capacitação continuada para os servidores públicos, porque eu acredito que o que vai transformar de fato o Brasil, a comunidade, a cidade, o município como um todo, é a educação. Só o conhecimento é capaz de mudar os trilhos do país, de mudar os trilhos da nossa realidade, porque não adianta nada impeachment de um presidente, prisão de um governador, vamos novas eleições, se não houver de fato uma mudança cultural e principalmente uma educação de base, uma educação que de fato transforme a vida das pessoas. E esse efeito manada faz total sentido, porque a partir do momento em que uma pessoa se comporta diferente em um determinado ambiente, aquilo ali repercute em todos aqueles que estão no mesmo ambiente. Eles se sentem na obrigação de agir da mesma forma. Então, acredito que é uma técnica teoricamente simples, barata, como bem disse o professor Marcos, e que, de fato, tem um efeito extraordinário, que é esse efeito manada. E pegando um pouquinho o gancho de inovações aqui no nosso querido estado do Paraná, nós já temos casos de inovação relacionada à tecnologia da informação, bem específico no tocante às licitações e contratos. A gente percebe, tivemos uma desconexão aqui com o professor Marcos, mas vamos novamente convidá-lo a retomar. Aqui no estado do Paraná, nós temos vários municípios que já estão transmitindo as licitações presenciais pela internet, tudo isso em tempo real, pelo portal de transparência, tudo isso através do canal do YouTube daquele município, e isso vem agregando mais segurança jurídica, inclusive para os próprios servidores. No começo, confesso que muitos ficaram com bastante receio. Imagina só, eu pregoeiro, eu equipe de apoio, eu presidente de comissão de licitação, exposto na internet, exposto no YouTube, olha só, não terei condições de conviver com isso. Mas, pelo contrário, agora eles preferem que todas as licitações de fato sejam transmitidas. A gente sabe que existe um mito que é, talvez intencionalmente, divulgado aí na administração pública, principalmente na parte de licitações e cada que licitação já sabe previamente quem será o vencedor. Isso aí não é verdade. Infelizmente, aquele aspecto negativo acaba sempre generalizado e acaba ganhando força, como se tudo isso acontecesse de forma geral na administração. E esses servidores públicos que estão sendo expostos, que estão de fato aparecendo em tempo real nos portais de transparência, no canal do YouTube, transmitindo as licitações, eles estão agindo com segurança, se vinculando ao instrumento convocatório, através de um julgamento objetivo, que são princípios dos processos licitatórios. E isso aqui na região de Maringá já repercutiu de uma maneira bem significativa. Nós já implantamos, eu e minha equipe, em alguns municípios, município de Mandaguari, município de Colorado, município de Nova Esperança, são vários municípios que já estão se antecipando, porque isso é algo que está previsto no PL 1292 de 95, que trata da nova lei de licitações. Caso ele seja sancionado com o seu atual texto, além das licitações eletrônicas, além dos processos, como é no pregão eletrônico e será nas outras modalidades, ele fala o PL 292 de 95 que aquelas licitações
que eventualmente não acontecerem de forma eletrônica, elas deverão ser transmitidas em tempo real. E uma cópia dessa transmissão deverá ser anexada ao processo licitatório. Pessoal, aqui nós já estamos reconectando com o professor Marcos, já encaminhei mais um convite para ele. Espero que a nossa internet nos auxilie. Inclusive, ontem na live, estávamos com o procurador da Fazenda Nacional, o querido amigo Flávio Cabral, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a live encerrou exatamente às 18 horas, e 18 horas e 30 segundos acabou a energia aqui na minha cidade. E só foi restabelecida próximo da meia-noite. Então, olha só, a internet, nesses tempos de pandemia, acredito que ela está sendo, de alguma forma, sobrecarregada, e isso demonstra, acredito que vai ser, inclusive, um divisor de águas para a inovação, professor. Acredito que a administração pública vai aproveitar esse momento para redefinir procedimentos, para redesenhar as suas ações, o seu modo de agir, o seu modo de comunicar com a população. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre a tecnologia da informação, como isso pode ser uma ferramenta transformadora, uma ferramenta inovadora para a condução de processos e para a consecução dos objetivos da administração pública. Perfeito. A preocupação que nós temos, e isso é algo muito claro, é utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, como eu disse para vocês, a gente tem à nossa disposição inúmeras ferramentas que facilitam o contato. Inclusive, novos hábitos estão sendo criados, que basicamente é a ideia do trabalho à distância. Estou em teletrabalho, eu tenho que pedir autorização para ir na procuradoria. Eu trabalho, na verdade, meu trabalho é considerado serviço essencial na Advocacia Geral da União, e eu tenho que trabalhar em casa, atualmente, por uma questão de segurança. Então, a ideia do teletrabalho e a possibilidade de você já repensar nesse novo mundo que se aproxima, o home office vai se transformar numa realidade. E tem toda uma rotina que você tem que criar a respeito disso, do contrário, você não vai conseguir produzir. Eu acho muito interessante, até quem apareceu aqui, né, vários amigos nossos aparecendo aqui, vieram conversar com a gente, e a professora Cléo, por exemplo, trabalha na Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná se destaca, antes de tudo, por ter esse tipo de preocupação de encaminhar à distância, através da sua escola, por exemplo, uma resposta, um ensinamento para os seus jurisdicionados. Então, acho muito importante isso, não apenas na iniciativa privada, mas também no setor público, para facilitar, principalmente, o ganho de produtividade, desde que a pessoa saiba, digamos, se educar adequadamente, criar bons hábitos para produzir, e da mesma forma, a tecnologia vem, principalmente, daqui a pouco vou participar aqui, vou dar aula hoje, aqui de casa, no Legal Hub, num curso de alta performance, vou utilizar novas tecnologias, inclusive para entrega de material para as pessoas, e algo que está diretamente ligado a isso é essa capacidade que nós temos que ter para aprender coisas novas, principalmente na área do direito, que é um setor tão tradicional. Então, até um vídeo que eu pretendo postar hoje, mas também é um vídeo que dá alguns spoilers a respeito do conteúdo, é como conquistar o mundo sem sair de casa. E a gente vê tantos exemplos disso, através de uma frase, de uma mensagem, de uma lição, de um vídeo, que você pode mudar muita coisa e pode transmitir essa situação da sua própria casa utilizando a tecnologia. Então, a área de tecnologia, de inteligência artificial, eu vou falar no curso de alta performance hoje sobre inteligência artificial, onde nós temos uma produtividade muito maior e até para quem trabalha em escritório de advocacia, se a pessoa pensa apenas em fazer uma boa redação, em fazer uma bela de uma peça, reunir os melhores argumentos,
essa pessoa, num primeiro momento, ela vai ser descartada pelo próprio mercado, porque a inteligência artificial faz tudo isso melhor do que os 300 advogados mais talentosos. Então, se o advogado não criar novas habilidades, não criar, por exemplo, a habilidade de aprender a aprender coisas novas, a pessoa vai ser descartada e não vai ter espaço no novo mercado de trabalho. Então, o vídeo que diz respeito, antes de tudo, a essa ideia de conquistar o mundo sem sair de casa, é a própria noção de lifelong learning. Ou seja, você tem que ter um aprendizado constante e jogar no mercado produtos novos, serviços novos, a partir da sua própria casa. Acho que isso é algo muito mais sólido, demonstrando que, dentro mesmo da administração pública, o contato com as pessoas, no primeiro momento, vai se reduzir drasticamente, porque nós estamos criando o hábito de nos afastar das pessoas. Legal, legal, muito bom. E só tocando no ponto do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, realmente ele é um tribunal referência, principalmente pelo trabalho que vem sendo realizado pela Escola de Gestão Pública, que, se utilizando dessa tecnologia, vem permitindo que servidores sejam qualificados de forma gratuita através desses cursos online. Então, realmente, é a tecnologia da informação a favor do interesse público, a favor dos servidores, dos jurisdicionados. Então, isso já demonstra uma sensibilidade pelos próprios órgãos de controle, porque existe um temor muito grande por parte dos jurisdicionados, mas é aquilo. Muitas vezes eles só analisam um lado da moeda, né? Eles não tentam, de alguma forma, buscar as ferramentas que estão disponíveis, a mão que foi estendida, o diálogo. A gente tem falado muito nesse período de Covid, de quarentena, sobre consensualismo, e isso acredito que fará toda a diferença, né, para que a administração pública consiga, de fato, atender o interesse público, atender as premissas dos servidores, dos gestores, implantação de políticas públicas. E, professor Marcos, estamos agora, infelizmente, já nos aproximando do nosso período final. Felizmente, 1 hora o Instagram eles nos interrompe aqui. Eu agradeço desde já a sua participação, sempre bom ouvi-lo, né? Sempre me faz refletir um pouquinho sobre essas situações fáticas, sobre essa ideia de inovação, produtividade. Gosto muito de ouvi-lo, de escutá-lo, porque realmente nos traz pensamentos um pouquinho diferentes do óbvio, do necessário, do natural, daquilo que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia. Então, é isso que faz com que as pessoas evoluam, é esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Então, fico muito grato com todas as suas reflexões. Então, me despeço, agradeço novamente e deixo aberta a palavra para você, para as reflexões finais. Um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família. Amém, todos nós. E muito obrigado pelo convite, professor Tiossi. É sempre interessante a gente trocar ideias, a gente compartilhar ensinamentos. E parabéns pelo seu trabalho, muito interessante, eu tenho acompanhado, inclusive nós vamos ter gigantes do direito público conversando com você aqui, e essa é a ideia, a gente entregar conteúdo para as pessoas, todos nós crescemos juntos. É essa mentalidade que nós temos que adotar, não só na administração pública, mas também para as nossas vidas. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Maravilha, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, meus amigos. Até depois.